Olá pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos continuar com o nosso mini curso de introdução a uma matemática mais aprofundada. Então, até o momento nós estudamos a reta, E nessa reta a gente parou nos números inteiros, Sendo que a gente tem uma referência aqui, que é o zero. Todos os números para cá a gente estende até o menos infinito. E todos os números para cá, para a direita, vai ser mais infinito. E daí a gente conta em passadas inteiras, que é 1, mais 1, olha só, mais 2, mais 3, e assim por diante, Se eu estiver andando para essa direção, é tudo mais 3. Ou seja, se eu tenho mais 2 é 1, 2, beleza. Então eu vou aqui, a mesma coisa, Se eu estiver andando para a esquerda, aqui é a direita, esquerda, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então essa é a diferença. Quanto mais eu estiver aqui na esquerda, menor é o número, E quanto mais à direita, maior o número. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai introduzir aqui passadas que não são inteiras. Então agora a gente vai passar para os racionais. Se eu não me engano, racionais é com C, Racionais. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Os racionais, por sua vez, a gente vai colocar todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. E aqui que eu vou começar a introduzir o que é a fração realmente dita. Bem, uma fração, ela é a multiplicação, de um número por outro inverso. Aqui, por exemplo, o 2 multiplicado por 1 por 3 ao inverso. Isso aqui é uma fração. Então, as frações elas são números que podem ser escritos dessa forma aqui. Ok? Então, beleza. Agora você deve estar se perguntando, mas o que é o inverso, de fato? O inverso de um número, por exemplo, eu tenho um número A, o inverso dele é o A elevado a menos 1. Aí como é que eu vou calcular o inverso? Eu vou colocar o 1 dividido por A. O inverso de um número é isso aqui, ó. Esse aqui que é o inverso de um número. Aí quando eu tenho o produto de um número pelo inverso de outro número, eu tenho uma fração. Essa aqui que vai ser a nossa definição aqui, beleza? Então no caso, como é que vai ser a interpretação disso? No caso, quando eu tenho 1 mais 1, o que é que eu quero dizer? Que eu vou começar do 1 e eu vou dar uma passada inteira, 1, isso aqui é a passada, para a direita, porque é mais. Se fosse menos, eu começaria do 1, a passada seria para a esquerda, porque é negativo. Então seria 0. Mas agora o que é que eu quero fazer? Eu quero dar uma passada de 1 sobre 2. Ou seja, é uma passada pela metade, Passada de meio número. Então vai ser 1 menos, É uma passada que vai ser para a esquerda. Vou dar uma meia passada. A passada inteira seria 0. Como é meia passada, é aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre 2. Certo? Porque esse é o número que está aqui, ó, entre o 0 e o 1. É o meio, Metade. Certo? Se fosse, sei lá, 3 aqui, como é que ia ser? Eu ia começar do 3 e a passada seria parcial, Seria uma fração. Então, no caso, eu ia começar daqui, ó. Certo? Então, esse número aqui, ele fica entre o 2 e entre o 3. Ou seja, ele seria o 2 mais 1 sobre 2, Ou seja, o 2 mais essa passada aqui. Ou, se você for realmente levar em consideração o que está aqui, na verdade, esse ponto aqui também seria
3 menos 1 sobre 2. Ou seja, isso aqui, ó, 3 menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que o 2 mais 1 sobre 2. Porque isso aqui representa o 3, meia passada para o lado negativo, né? É a mesma coisa, ó. E aqui é 2, eu comecei do 2, eu dei meia passada para os positivos, né? Para a direita. Ou seja, isso é igual a isso. Então, no caso, quando eu quero dar uma passada fracionária, eu já vou usar os números racionais aqui. Eu posso fazer metade, eu posso fazer 3 menos 1 sobre 4, que é a metade da metade, né? Ou seja, 3 menos 1 sobre 4 ficaria assim, aqui na nossa reta. 3, né? Isso aqui é a metade, certo? 1 sobre 2. Uma passada de 1 sobre 2 é assim. Agora, 1 sobre 4 é isso aqui, ó. É a metade da metade. Então, esse ponto aqui, ó, na reta seria 3 menos 1 sobre 4. Certo? Então, as passadas eu vou dar assim. E assim por diante, né? Pode ser 1 sobre 40, que vai ser a metade da metade, vai indo embora, né? Uma passada bem curtinha. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Essa fração aqui, 1 sobre 2, que a gente vai estudar agora, apagando tudo aqui, agora a gente vai colocar ela nessa forma aqui, ó, original dela. Ou seja, é o 1 multiplicado por 1 sobre 2, certo? Que é isso aqui, 1, 2 a menos 1. 1 multiplicado pelo inverso de 2, que é isso aqui. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, né? Ok? Agora, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma fração assim, você já tem que notar uma coisa interessante, que, na verdade, o que a gente chamava de divisão, agora, nos racionais inteiros, ele é, quer dizer, nos racionais só, ele é o que? É um número ali, normal, elevado a 1, multiplicado por um outro número elevado a menos 1, certo? Esse 1 eu não posso, eu quero dizer, eu não preciso colocar, fica subentendido, e aqui fica assim. Isso daqui, gente, vai melhorar muita coisa na hora que a gente precisar manipular expressões. Ok, pessoal? Então, como é que ficaria a multiplicação? Bem, a gente já sabe que a multiplicação nada mais é do que um número de somas ali, né? Por exemplo, 3 multiplicado por 2 é o quê? É 2 mais 2 mais 2, certo? Como é que ficaria isso na reta? O que é que isso quer dizer aqui? Isso aqui quer dizer que você vai somar 3 vezes, né? Então vão ser 3 passadas de 2. Na hora que a gente fez a soma, era somente uma passada, né? E esse número aqui, ele dizia quanto que você tinha que andar. Seja meio, seja 1, 2, né? Você tem que andar um pouquinho ali. E o primeiro é onde que vai começar. Aqui é a mesma coisa, só que vai começar no número aqui, ó, no segundo. Quero dizer, na verdade, as multiplicações, elas têm como referência o zero. O correto seria isso, né? E daí, essa multiplicação, ela vai dizer quantas vezes que você tem que dar a passada. Então aqui vai dar uma passada de 2 em 2, né? 2 em 2. E essa passada vai ser 3 vezes, né? Entenderam? Deve ser isso aí, né? Vamos ver se eu estou certo. Então, ó, isso aqui tem que ser igual a 6, né? Certo? Então vamos lá, vamos testar. Bem, 3 vezes 2 começa do zero. Qual é o tamanho da passada? É 2. Então vai ser de 2 em 2, né? Quantas vezes eu tenho que fazer esses passos? 3 vezes. Então vamos lá, ó. 0.
eu ando duas vezes, né? Certo? Ó, uma. Ou seja, cada passada ele tem um tamanho igual a 2. Uma, duas, três. Olha só. Começando do zero, é a nossa referência, ó. As multiplicações elas têm como referência o zero, né? Ok? Daí vai ser uma, duas, três, certo? Parou aqui, ó. Olha só o tamanho das passadas. 1, 2. As passadas são igual a 2. Então agora, o que é que eu vou ter? 6. Parou no 6. O que está correto, de fato. Agora vai complicar um pouco mais, porque eu vou fazer 3 vezes 1 sobre 2. Observaram aqui, ó, não é 2. Na verdade, estou fazendo 3 vezes menos 1. 2 elevado a menos 1. Ou seja, 3 vezes o inverso de 2. A gente sabe que o inverso ele é calculado como 1 sobre o número que a gente quer fazer o inverso. Olha aqui, ó. O inverso que se calcula dessa forma. Agora vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Olha, são 3 passadas, né? Olha, 1 sobre 2. O tamanho da passada é meio. Então vai ficar 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. Aqui na reta, vai ter que dar o nosso número aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha só, começa do zero. Qual é o tamanho da passada? 1 sobre 2. Então tá aqui, ó. Vou até marcar. Certo? Então vamos lá, ó. Ó. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Olha só. Vejam que a passada foi bem pequenininha. Certo? E agora eu vou ver quanto é que deu. Olha só, aqui é 0. Aqui é 1 sobre 2, né? Aqui é 1. Aqui é 1 mais 1 sobre 2, né? Uma passada para cá, ó. Então isso aqui deu 1 mais 1 sobre 2. Agora, como é que eu vou representar isso aqui em um número só? Essa passada aqui, ó, de 1 mais meio, né? Agora vai entrar uma outra coisa aqui um pouquinho mais interessante. Vai ser a soma de frações, certo? Isso daqui a gente pode fazer da seguinte forma. Imagine que você tem uma fração, aquele nosso exemplo, ó, 1 mais 1 sobre 2. Você pode simplesmente fazer a seguinte multiplicação. Olha só, a gente tem que lembrar que existe um 1 subtendido aí, ó. Porque 1 dividido para 1 vai dar 1, certo? Todo número dividido para 1 vai dar ele mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 2, vou multiplicar 1 por 2, certo? Então vai ficar 1 vezes 2, mais, na verdade esse sinal aqui, ó, eu já expliquei, né? Vai ser o sinal que der aqui. Então vai ser 1 multiplicado por 1, vai dar quanto? 1, positivo, né? Então vai ficar assim, sobre a multiplicação desses dois caras aqui de baixo. Então vai ficar 1 multiplicado por 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Olha só, é uma vez uma passada de 2, ou seja, vai dar 2. Olha só, de 0 é uma vez a passada de 2, né? Dá 2. Mais 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1, 0, né? Passada de 1 vai dar no 1 mesmo. Ficou pra cá. Dividido por quanto? 2, né? Simples, a mesma coisa, ó. 0, uma passada de 2, ó. Chega no 2. Agora isso aqui é simples, né? 2. Vem uma passada de 1 só para a nossa direita, ó. 2, 3. E embaixo vai dar 2, ok? Então esse é a nossa fração aqui, que é a nossa resposta. 3 sobre 2, ok? Então essa resposta aqui, ó, esse ponto, a gente vai escrever como 3 sobre 2. Então observe que ele fica entre o 1 e entre o 2, mas a gente escreve 3 sobre 2. Olha só que interessante, né? Mas é isso. Os racionais,
eles vão ter no seu interior os números que podem ser escritos, né, dessa forma, como o produto de 3 aqui pelo inverso do outro, que é a mesma coisa que 3 multiplicado por 1 sobre 2, inverso, ok? Então, basicamente, os racionais é isso aqui na reta, né? Vão ser números com passadas fracionadas, né? A gente entende agora a multiplicação, que é isso, só recapitulando, né, antes de findar o vídeo. Aqui é o número de passadas, né? Número de passadas, tamanho da passada, tamanho da passada. Então vai ser começando do zero, né? Multiplicação sempre vai começar do zero. A soma, a gente já sabe que é aqui, né? A soma de dois números. Vem esse daqui, ó, é o início. E quanto de passada que tem, né? Tamanho da passada. Certo? E esse número aqui, ó, quer dizer, esse símbolo, né, se é mais ou menos, vai dizer a orientação. Ou seja, para onde que eu tenho que dar essa passada? Se é para a direita, quando é positivo, né? Ou se é para a esquerda, quando é negativo. Beleza? Então é isso, pessoal. E no final, quando você já tiver aquela soma de números assim, de frações, você faz assim. Seja, por exemplo, A sobre B mais C sobre D. Olha só, duas frações aqui. Como é que a gente vai fazer? Multiplicação de A por D, certo? Só lembrando, ó, uma coisa que é muito importante também é que esse símbolo aqui ele é de cima da fração, certo? Enxerguem esse símbolo como o daqui de cima, certo? E essa parte de baixo aqui, esse número de baixo, ele sempre vai ser positivo, né? Quem vai mudar de sinal nas frações é o de cima. Esse de cima a gente chama de numerador, né? Deixa eu colocar aqui. Numerador. Certo? E o número de baixo vai ser denominador. Ser assim, né? Mas se eu colocar o de cima e o de baixo, fica mais simples de entender, eu acho. Mas se você quiser saber o nome mesmo, é esse aqui, ó. Numerador, denominador. Então, beleza. Aqui, a gente faz o produto, né, desses dois aqui. Seja A, D, certo? Assim. Mas aí vai ser mais. Esse mais, a gente já entende, né, que aqui nos racionais inteiros, daqui para frente, a gente não vai ter divisão, né? A gente já sabe que a divisão, na verdade, é um produto, certo? Com inversa na frente e o não inversa aqui. E a gente sabe que não tem mais subtração, né? A gente só tem soma. E que, na verdade, o que a gente vai ter é sinais dos números, né? Tudo isso aqui é soma, ó. Isso aqui é uma soma. Somar o que é? Essas passadas aqui, na reta, né? Então vai ser mais, aí você vai fazer o número que der aqui, né? Certo? Vai ser o BC, dividido pela multiplicação dos de baixo, que vai ser o B vezes o D, certo? Então sempre que você tiver soma de frações, você pode fazer assim, que vai dar tudo certo, beleza? Então basicamente é isso. Dessa forma você vai resolver qualquer problema aí de operações com números racionais. Aí é isso, qualquer dúvida, não sei se eu coloquei muito conteúdo em um vídeo só, mas eu acho que dá para entender. Qualquer dúvida eu posso refazer esse vídeo, tentando fazer de uma forma mais clara. E aí tudo certo, eu já vou passar para o próximo conjunto, né? Que vai ser o dos números reais que eu quero falar. Esse aqui é mais legal, né? A gente vai dividir ainda mais essa reta, né? Vai aparecer mais elementos aqui, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que gostem e que, acima de tudo, esse vídeo seja útil para você. Então, até mais.